Começa agora o Rede TV News, com Boris Casoy e Amanda Klein. Boa noite. Olá, boa noite. A crise migratória na fronteira do Brasil com a Venezuela. A governadora de Roraima, Sueli Campos, pede o fechamento temporário da fronteira. Ministro Sérgio Etchegóin, do Gabinete de Segurança Institucional, diz que é impensável fechar a fronteira. O fechamento da fronteira é impensável, porque é ilegal. Ministério Público Eleitoral opina pela inelegibilidade de Lula. Pesquisa CNT-MDA mostra que ex-presidente Lula lidera as intenções de voto. Mas em um cenário sem Lula, Bolsonaro segue em primeiro lugar. Operação nas favelas do Alemão, Penha e Maré deixa 5 bandidos mortos. Morre também um militar, o primeiro desde o início da intervenção. Pela primeira vez na história, um papa assina uma carta endereçada aos católicos, condenando os abusos sexuais cometidos por sacerdotes. As principais notícias do Brasil e do mundo, agora no Rede TV News. O Ministério Público Eleitoral afirmou nesta segunda-feira que o ex-presidente Lula está inelegível e pediu para o TSE recusar a candidatura do petista à presidência da República. Nós vamos ao vivo a Brasília com a repórter Renata Teodoro, que tem as informações. Boa noite, Renata. Qual foi a base para esse parecer? Oi, Boris, boa noite para você, para Amanda, para todo mundo que acompanha a gente. Olha só, Boris, esse documento ele foi encaminhado pelo vice-procurador-geral eleitoral, Humberto Jacques de Medeiros, aqui para o TSE e apresentado depois que 4 cidadãos comuns entraram com ações contra a candidatura do ex-presidente Lula por ele ter sido condenado em segunda instância. Por isso, fica impossibilitado de concorrer às eleições, segundo a lei da inelegibilidade e da ficha limpa também. Aqui no TSE, quem vai decidir sobre esse e todos os outros pedidos de impugnação é o ministro Luiz Roberto Barroso. O ex-presidente Lula está preso, ele foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. Até agora, o ministro Barroso não se manifestou, mas o TSE tem até o dia 17 de setembro para decidir quem poderá ou não concorrer às eleições de outubro. Renata Teodoro, ao vivo de Brasília, para o Rede TV News. Obrigado, Renata. Olha, não se iluda, todas as indicações levam à conclusão que o TSE vai considerar Lula inelegível. Ele é um condenado em segunda instância e a lei da ficha limpa determina que condenados em segunda instância são inelegíveis. Se a lei não for obedecida, será o escândalo dos escândalos, a desmoralização do judiciário. O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, Lula já decidiu, será o candidato do PT. E veja só, Jacques Wagner, que era cotado para essa candidatura, disse hoje, numa entrevista ao Valor Econômico, por que não aceitou ser o vice de Lula. Abre aspas. A mim me incomoda ser o substituto imposto por uma farsa. Fecha aspas. O aumento na tensão na fronteira entre Brasil e Venezuela teve repercussão política. A governadora de Roraima, Sueli Campos, pediu a suspensão temporária da entrada de imigrantes. Enquanto isso, o governo federal reforçou as equipes na região para atender os venezuelanos. O presidente Michel Temer mobilizou ministros e passou o dia em reuniões para tentar amenizar os problemas da fronteira do estado de Roraima com a Venezuela, que se agravaram no final de semana. No sábado, um grupo de venezuelanos foi atacado e expulso por brasileiros em Pacaraima. O confronto ocorreu após um comerciante ser assaltado e agredido, supostamente por imigrantes. A maratona de reuniões, que já tinha começado no domingo, resultou no deslocamento de uma equipe interministerial para a região e no anúncio de algumas medidas.
O governo irá intensificar a transferência dos venezuelanos para outros estados, numa tentativa de diminuir a quantidade de desabrigados em Roraima. Um abrigo de transição será construído entre Pacaraima e Boa Vista para agilizar esse processo. E uma equipe de 36 voluntários na área da saúde será enviada para reforçar o atendimento aos imigrantes. Além disso, uma tropa da Força Nacional com 60 homens embarcou nesta segunda-feira para ajudar na segurança da fronteira. Mais 60 ainda serão enviados, mas ainda não há data prevista para o embarque. Com o reforço, serão 151 membros da Força Nacional em Roraima. Segundo o Palácio do Planalto, 200 milhões de reais já foram gastos em medidas para amenizar o impacto da imigração dos venezuelanos. O governo ainda informou que as Forças Armadas estão prontas para atuar na região, mas para isso é necessário que a governadora do estado, Sueli Campos, peça a aplicação da Lei da Garantia e da Ordem. Até o momento, o único pedido da governadora foi ao Supremo Tribunal Federal. Ela quer fechar temporariamente a fronteira brasileira para os venezuelanos. A solicitação foi feita dentro de um processo que já corre no STF e caberá à relatora, a ministra Rosa Weber, decidir se acata o pedido. Para o governo, o fechamento da fronteira é impensável. O fechamento da fronteira é impensável, porque é ilegal. Nós temos que cumprir a lei. A lei brasileira de imigração determina o acolhimento de refugiados e imigrantes nessa situação. Além disso, não é uma situação, é uma solução que não ajuda em nada a questão humanitária. O estado de Roraima ainda pede a instalação de uma barreira sanitária na fronteira, a montagem de um hospital do Exército exclusivamente para os venezuelanos e a redistribuição dos imigrantes para outros estados. Deve ser brincadeira o número de policiais enviados e que serão enviados a Roraima é simplesmente ridículo. O governo federal praticamente abandonou o estado à sua própria sorte. E agora, violentos de todos os matizes, resolveram agredir fisicamente os venezuelanos, que são aqueles que fugiram aqui para o Brasil pedindo socorro. É preciso identificar os agressores e, na forma da lei, colocá-los na cadeia, sem esquecer daqueles que insuflaram esses violentos contra os fugitivos da Venezuela. Em meio a uma grave crise econômica na Venezuela, começam a circular hoje as novas cédulas de Bolívar. É a primeira medida do novo plano econômico anunciado pelo governo chavista. O Bolívar perdeu 5 zeros e agora passa a se chamar Bolívar Soberano. As medidas também prevêem o fim do subsídio à gasolina. Filas de carros se formaram em postos. O comércio amanheceu fechado em Caracas nesta segunda-feira. Tudo devido às incertezas de como serão implementadas o plano de recuperação econômica anunciado por Maduro. Este é o programa de recuperação econômica mais completo, o mais bem estudado e o mais pertinente para a realidade histórica da Venezuela. O ditador também falou em guerra econômica internacional. Produto da guerra econômica nacional e internacional de los enemigos de la patria. O serviço bancário do país foi paralisado nesta segunda para a conversão da moeda. A medida pretende contornar a desvalorização das cédulas venezuelanas, que se agravou a ponto de faltar papel-moeda. O Bolívar já se desvalorizou 96% frente ao dólar depois do anúncio. Outra medida que mostra a defasagem do poder de compra do venezuelano é o aumento do salário mínimo em cerca de 35 vezes a partir de setembro, chegando a $45. O valor é equivalente a pouco mais de R$180. Maduro culpa a oposição de dentro e de fora do país e os Estados Unidos pela crise, por supostamente promoverem uma guerra econômica contra o seu governo. Segundo o Fundo Monetário Internacional, a Venezuela terá uma inflação de até 1 milhão % este ano. O fundo ainda comparou a situação da nação ao Zimbábue no fim dos anos 2000. Nicolás Maduro também anunciou que o baixo preço da gasolina somente será mantido para quem tiver o cartão da pátria, um registro dos venezuelanos para acesso a programas sociais e a produtos subsidiados.
Caracas também pretende que o Petro, a moeda virtual criada pelo próprio governo, seja a referência para o sistema salarial do país e do câmbio. Mas analistas duvidam que essa criptomoeda funcione na prática. Maduro já definiu que um petro vai valer $60, cerca de R$230 ou 360 milhões de bolívares. A oposição convocou uma paralisação para esta terça-feira contra as medidas econômicas. A Venezuela chega a um ponto de quase impossível recuperação econômica e política caso seja mantida a ditadura de Maduro. E ele vai se manter no poder até uma revolta sangrenta ou enquanto tiver o apoio dos militares, que, por sinal, têm recebido sua parte na divisão do butim. O dólar registrou hoje a quarta alta seguida e fechou no maior valor desde fevereiro de 2016. A moeda norte-americana fechou o dia valendo R$ 3,95, o que representa uma alta de 1,07% em relação ao fechamento de sexta-feira. Segundo economistas, investidores estão de olho nas próximas pesquisas de intenção de voto à presidência da República. Devem sair mais duas esta semana, uma hoje e uma na quarta. O dólar turismo foi negociado hoje a R$ 4,12, sem contar o imposto sobre operações financeiras, o IOF. A Advocacia Geral da União conseguiu derrubar no Tribunal Superior do Trabalho a liminar que impediu o leilão de 6 distribuidoras da Eletrobras. Dessa forma, fica liberada a venda das empresas estatais. O primeiro leilão está marcado para o dia 30 deste mês. A decisão foi tomada pelo presidente do TST. Para o ministro Brito Pereira, ficou demonstrado que os acionistas optaram pela venda das distribuidoras para garantir a manutenção das empresas e dos contratos de trabalho. Começou hoje na cidade de São Paulo a campanha de vacinação contra a raiva para cães e gatos. O serviço é de graça e obrigatório para animais com mais de 3 meses de vida. Bichos doentes não devem tomar a vacina. A raiva é uma doença transmissível pela mordida, por arranhões e lambidas e pode ser fatal. Até o dia 2 de setembro, a vacina estará disponível em 1.900 postos fixos e volantes. Bom, hora de conversar com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Oi, Reinaldo, boa noite. Então, quer dizer que o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ministro Carlos Thompson Flores, fez, de acordo com você, uma grande besteira. Que besteira é essa, Reinaldo? Boa noite, Amanda. Boa noite, Boris. Uma gigantesca, uma monumental, uma estúpida besteira dessas que não podem ser feitas de jeito nenhum. Dessas que requerem que o Conselho Nacional de Justiça tome uma providência. Dessas que ignoram que o país está passando por uma situação muitíssimo delicada. Amanda, que besteira foi essa? Ele aceitou um convite para dar uma palestra no Clube Militar. Até aí, muito bem, eu já dei 3 palestras no Clube Militar. E como sabem, os senhores do Clube Militar, em nenhuma delas eu sou do tipo que apoia golpismo. Não é? Muito bem, só que eu não sou candidato a nada, eu não sou do judiciário, eu não comando nada, eu não mando prender ninguém. O senhor Carlos Thompson Flores foi dar uma palestra no Clube Militar cujo presidente se chama Milton Mourão. É o vice de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro que aparece em 2º lugar nas pesquisas de opinião. O primeiro colocado é Luiz Inácio Lula da Silva, que está preso. E está preso por decisão de uma turma do TRF4, que é presidido por Carlos Thompson Flores. Como é que um membro do judiciário, com este papel agora, vai dar uma palestra num órgão presidido pelo vice de Jair Bolsonaro? O juiz enlouqueceu? Ele não honra a toga que tem sobre os ombros? Renuncie! Deixe o judiciário. Quer fazer política? Vai fazer política em outro lugar.
não no judiciário. Ah, não, mas ele não está fazendo política. Está! Não depende da vontade dele. Eu posso dar palestra onde eu quiser. E se aqueles que me contratam não gostarem, me mandam embora. O senhor não pode ser demitido. A menos que se entre agora com uma ação no Conselho Nacional de Justiça. E se for afastado, é afastado com os vencimentos plenos, não é? Até a data em que o senhor foi ministro. Mais do que isso, na confusão de 8 de julho do solta prende Lula, Carlos Thomson Flores telefonou para Rogério Galouro, diretor-geral da Polícia Federal, para dizer não solta. Extrapolando o seu papel. E aí se poderia dizer, mas isso, pelo menos as pessoas que estão fazendo assim, estão conseguindo combater o PT. Primeiro, que se o objetivo fosse esse, seria absolutamente ilegítimo usar o Estado e a Justiça para isso, porque esse é o papel do eleitor. Só que o resultado é contraproducente. Como eu venho alertando aqui desde o começo, Lava Jato destruindo a política e não os corruptos, mais a extrema-direita estão fortalecendo o Lula e o PT. Saiu a pesquisa MDA-CNT. Em maio, o Lula tinha 32,4%, agora ele tem 37,3%. O Bolsonaro tinha 16,7%, agora tem 18,8%. A Marina Silva tinha 7,6%, agora tem 5,6%. Geraldo Alckmin 4%, agora 4,9%. Ah, mas essa pesquisa é do MDA... Não, isso é a pesquisa Ibope também. O Luiz Inácio Lula da Silva está com os menos 37%. O Jair Bolsonaro tem menos da metade, 18%. Seguido por Marina Silva com 6%, Ciro Gomes com 5%, Geraldo com 4%, Álvaro Dias com 3%. Ah, sim, mas veja só, nesta pesquisa, quando o Lula não está, o candidato do PT, o Fernando Haddad, aparece só com 4%. Só que até agora o Lula não disse que o Fernando Haddad é o candidato dele. Numa outra pesquisa da XP, quando aparece candidato de Lula, Haddad já salta para o segundo lugar. Vocês querem o quê? Eleger PT no primeiro turno? De bobagem em bobagem? Vocês querem o quê? Criar, conferir mais do que verossimilhança, verdade? A versão de que o Lula está sendo perseguido pela justiça? Se hoje um petista sai por aí dizendo presidente do tribunal que botou Lula na cadeia vai dar palestra para vice de Bolsonaro, onde está a mentira? Onde está a mentira? É preciso ter decência, é preciso ter vergonha na cara, é preciso ter prudência, é preciso respeitar esta toga que pesa sobre os ombros, doutor. E o senhor não fez isso. Ainda que a palestra tivesse sido acertada antes de Hamilton Mourão ser vice de Bolsonaro, ela deveria agora ter sido cancelada. Honre o tribunal que o senhor preside. Ou então, peça para sair. O que não pode é botar o povo brasileiro vivendo esta situação num país conflagrado. E, ademais, agradeço todos os elogios à minha pergunta no debate da Rede TV. Eu só quero deixar claro o seguinte para encerrar. Eu fiz uma pergunta a Jair Bolsonaro que eu faria a qualquer presidenciável. A qualquer. Eu fiz a ele justamente porque ele aparece na frente. Se ele não sabe o que é dívida pública, é ele que, em vez de concorrer à presidência, vai tomar um chicabom. É isso que eu recomendo a todo mundo que deixa as pessoas felizes e não faz mal a ninguém. E isso não é merchandising, tá bom? Beijo, tchau. Obrigado, Reinaldo. Boa noite, até amanhã. Uma explosão atingiu a refinaria da Petrobras em Paulínia, no interior de São Paulo. Apesar do grande incêndio, não houve vítimas. As atividades da refinaria foram paralisadas, mas a empresa garante que o abastecimento de combustíveis a curto prazo não será prejudicado. Segundo o coordenador regional, a normalização das operações deverá levar mais de uma semana.
Um vídeo feito por celular flagrou policiais militares agredindo e xingando vendedores ambulantes durante esta madrugada, na região central de São Paulo. O vendedor de bebidas recebe vários socos e golpes de cacetete. A Corregedoria da PM instaurou um inquérito para apurar a atitude dos policiais envolvidos nas agressões aos camelôs. 2 homens armados renderam clientes e funcionários em uma padaria de Fortaleza. Depois de se passarem por clientes, sacaram as pistolas e passaram a subtrair carteiras, celulares e objetos pessoais das vítimas. A dupla fugiu sem deixar pistas. Até agora, ninguém foi preso. Foi enterrado hoje o paraquedista que morreu após bater em um caminhão na região de Boituva, interior paulista. A câmera instalada no capacete de um paraquedista mostra o momento em que Diego Camargo Martins, de 37 anos, salta para o seu último voo. As imagens registram até o momento em que não é mais possível ver o rapaz. No pouso, Diego bateu na frente de um caminhão e morreu na hora. O motorista do veículo diz que foi muito rápido e não conseguiu frear. Segundo a polícia, o paraquedas que abriu foi o de emergência. A investigação trabalha com a hipótese de Diego ter desmaiado ou de um problema no equipamento. Ele era muito experiente com esporte, tinha mais de 130 saltos. A câmera do capacete dele é procurada para ajudar a esclarecer o acidente. Nas redes sociais, o contador, que morava na capital paulista, sempre demonstrava um amor por esportes de aventura. Em fevereiro, escreveu em um post: "Se um dia a adrenalina me matar, não chore, porque eu estava sorrindo." Diego foi enterrado hoje. Um homem foi morto após um assalto em Cotia, na Grande São Paulo. Mesmo depois de entregar a carteira e o celular, os bandidos voltaram e um deles disparou contra a vítima. O crime aconteceu por volta das 6 da tarde do domingo. Rogério Ferreira Gama, de 35 anos, estava com a mulher dentro do carro, parado nesta rua, ao lado do shopping. Uma câmera de segurança flagrou a moto com 2 pessoas, pouco antes do assalto. Esta testemunha viu quando os assaltantes, que estavam para ir embora, voltaram e um deles atirou contra o carro. O único tiro atingiu a vítima no peito. Quando o bandido virou as costas para subir na moto, ele teve uma ação de mexer no negócio do carro. O carro fez o movimento de sair. O cara voltou e atirou. Acho que o cara imaginou que ele ia atrás dele para tentar derrubar. Foi a hora que ele atirou. Aqui nas imediações é muito comum as pessoas deixarem o carro do lado de fora para irem às compras ou irem ao shopping e depois alguém vem buscar. É aí que os assaltantes entram em ação. Além disso, o shopping fica bem ao lado da Raposo Tavares, uma das rodovias mais movimentadas da Grande São Paulo. E isso facilita a fuga dos bandidos. Facilita bastante e as pessoas têm que ter essa consciência, há uma área de fuga grande, né, uma rodovia de movimento que liga vários locais, próximo ao Rodoanel. Então isso, infelizmente, facilita a fuga desses autores. A polícia procura por imagens das câmeras de segurança para ajudar nas investigações. O ex-presidente Lula lidera a disputa presidencial para 2018. É o que aponta a nova pesquisa eleitoral do Instituto MDA, divulgada hoje pela Confederação Nacional dos Transportes. A pesquisa ouviu 2.002 pessoas entre os dias 15 e 18 de agosto, o dia seguinte ao debate entre os candidatos à presidência realizado na Rede TV. Na pesquisa de intenção de voto estimulada, ao mostrar a lista de candidatos à presidência da República, que se encerrou na última quarta-feira, Lula aparece em primeiro lugar com 37,3% das intenções de voto, seguido por Bolsonaro com 18,8%, Marina Silva em terceiro com 5,6%, Geraldo Alckmin com 4,9% e Ciro Gomes com 4,1%. Álvaro Dias tem 2,7% dos votos e com menos de 1% das intenções aparecem Guilherme Boulos, João Amoedo, Henrique Meirelles, Cabo Daciolo, Vera Lúcia, João Goulart Filho e José Maria Imael. Brancos e nulos somam 14,3% e indecisos 8,8%. No cenário espontâneo, no qual o entrevistado é questionado em quem votaria sem citar nenhum nome, Lula segue na frente, agora com 20,7% das intenções de voto. Jair Bolsonaro vem em segundo com 15,1%, Geraldo Alckmin cai para 1,7% e Ciro Gomes para 1,5%. Depois vem Álvaro Dias e Marina Silva. Brancos e nulos somam 18,1% e indecisos sobem para 39%.
Caso o ex-presidente Lula seja declarado inelegível pela lei da ficha limpa e não possa disputar a eleição, Fernando Haddad é o candidato que mais herdaria votos dos eleitores que inicialmente declararam votar em Lula. Em seguida, viria Marina Silva, Ciro Gomes, Jair Bolsonaro e Geraldo Alckmin. Votos brancos e nulos somam 31,3% neste cenário e o índice de indecisos, 16,6%. Quando perguntados em quem os eleitores não votariam de jeito nenhum, o maior índice de rejeição foi o de Henrique Meirelles, com 78,6%, seguido por Álvaro Dias, com 62,3% e Jair Bolsonaro, com 53,7%. Em seguida, vem Marina Silva, Geraldo Alckmin, Ciro Gomes e Lula. E agora há pouco foi divulgada uma outra pesquisa, a pesquisa Ibope. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece na frente, ou seja, lidera com 37% das intenções de voto. Logo atrás vem Jair Bolsonaro com 18%, Marina Silva tem 6%, Ciro Gomes e Geraldo Alckmin vêm a seguir com 5% e Álvaro Dias tem 3%. Emael, Guilherme Boulos, Henrique Meirelles e João Amoedo têm 1% cada. Cabo Daciolo, Vera Lúcia e João Goulart têm 0%. Brancos e nulos somam 16%. Não sabem ou não responderam 6% dos entrevistados. Agora, no cenário sem Lula, com Haddad como candidato, Jair Bolsonaro aparece na frente com 20% das intenções de voto e Marina Silva aparece em segundo lugar com 12% dos votos. A campanha na TV e no rádio começa no dia 31. A partir daí, as pesquisas vão começar a apontar de fato na direção do resultado final, com todas as alternâncias possíveis das pesquisas. As de agora ainda são extremamente prematuras, essas duas. Além do horário em si, é bom lembrar que ao longo das programações da televisão e do rádio serão executados comerciais dos candidatos. Isso pode mudar muita coisa. E sobre os efeitos da campanha na internet, ainda é cedo para avaliar, já que, em termos eleitorais, ainda é um veículo não suficientemente utilizado em campanhas eleitorais no Brasil. A polícia prendeu um homem suspeito de participar de vários assaltos a condomínios em São Paulo. O repórter Igor Duarte está no Departamento de Investigações Criminais e tem mais informações ao vivo. Boa noite, Igor. Boa noite, Boris. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos. Wesley Alexandre Gonçalves, 42 anos, esse é o nome do homem que foi preso hoje aqui pelos policiais do DEIC, acusado de participar, de ser membro de uma quadrilha que assaltava vários condomínios, não só em São Paulo, como também na Grande São Paulo. Ele foi preso a partir de uma grande investigação da polícia, eles já estavam investigando essa quadrilha e com ele foi encontrado uma série de equipamentos que eu posso citar, olha, Boris e Amanda, equipamentos engenhosos considerados aqui pela polícia. Por exemplo, ele instalou uma câmera numa lata de lixo e deixava essa lata de lixo bem em frente à casa que ele iria assaltar. Então, a partir daí, ele sabia quando a polícia chegava ou quando algum morador estava chegando. Também foram apreendidos câmeras também, que ele também instalava. Também foram apreendidos aparelhos comunicadores, um endoscópio, que é uma câmera num cabo. Então, ele perfurava o cofre e, a partir daí, ele conseguia ver o que tinha nesse cofre também. Esse homem, ele já tem diversas passagens por furto e roubo, já tem 3 mandados de prisão, ele já era procurado pela justiça e a polícia agora espera encontrar, prender outros possíveis integrantes dessa quadrilha. Perguntado sobre o crime, ele nega qualquer participação. Rede TV News, Igor Duarte. 2 militares foram mortos durante uma mega operação das forças de segurança em 26 comunidades do Rio de Janeiro hoje. As informações ao vivo com o repórter Tony Vendramini. Boa noite, Tony. Que notícia triste, né? A gente tinha durante o dia a informação de um militar morto e agora foi confirmada a segunda morte. Pois é, boa noite, Amanda, boa noite, Boris, boa noite a todos que nos acompanham. Essas foram as primeiras mortes de militares das Forças Armadas em operações desde o início da intervenção federal na segurança pública do Rio. O cabo do Exército, Fabiano Oliveira dos Santos, morreu durante um confronto na Zona Norte hoje cedo. E agora há pouco foi confirmada a morte de mais um militar no Complexo da Penha, também na Zona Norte. Ele foi identificado como João Vitor dos Santos. 5 suspeitos também morreram nos confrontos e um outro militar ficou ferido.
36 pessoas foram presas nessa mega operação realizada em 26 comunidades. Na operação foram apreendidas drogas e armas. Veja na reportagem de Gabriela Zotti. Um ônibus foi incendiado na linha amarela via expressa de grande movimento. Em poucos minutos, o veículo ficou completamente destruído. Nossa equipe de reportagem estava passando aqui pelo local no momento em que o ônibus começou a pegar fogo. Eu conversei com um dos passageiros que não quis gravar entrevista e nem se identificar. Mas ele me contou que 3 homens com galões de gasolina entraram no coletivo, pediram para que todo mundo saísse e colocaram fogo no ônibus. Ele disse ainda que o motorista teria ficado ferido. De acordo com o Comando Militar do Leste, a ação foi uma represália dos criminosos por conta da mega operação realizada hoje pelo Exército. A ação envolveu 4.200 militares de 3 complexos de favelas da Zona Norte, o da Penha, Alemão e Maré. A movimentação começou no meio da madrugada, quando os militares cercaram acessos das comunidades. Eles removeram barricadas, revistaram pessoas, veículos e checaram antecedentes criminais. O comércio da região abriu as portas e as escolas funcionaram normalmente, mas os moradores têm medo de falar. Nas redes sociais, muitos relatos de receio de sair de casa devido aos tiroteios. No momento que um agente de segurança vê um fuzil apontado para si, ele tem que se defender. Nós não queremos que isso aconteça, queremos prendê-los e levá-los às raias da justiça para que as investigações possam, a partir daí, levar a outras prisões. Lamentavelmente, esses confrontos acabam resultando em óbitos. A morte desses 2 militares, além da dor, certamente tem o poder simbólico de fazer com que o governo retire o mais cedo possível as Forças Armadas do combate ao crime. Elas não são preparadas para isso. São treinadas para defesa, para guerra, não para atividades policiais, inclusive investigação. Além disso, há o temor de que elas podem ser contaminadas pelo narcotráfico. A presença das Forças Armadas do Rio tem efeito apenas pirotécnico. Também no Rio de Janeiro, o intenso tiroteio entre policiais e criminosos causou pânico em quem passava pela ponte Rio-Niterói. 6 suspeitos foram mortos. Criminosos armados que vinham de um baile funk na comunidade das Almas, em São Gonçalo, fizeram um arrastão no caminho. Avisada da ocorrência, a polícia montou uma emboscada na subida da ponte Rio-Niterói por volta das 6 da manhã. Houve troca de tiros. 6 suspeitos foram mortos. Um policial militar foi baleado e socorrido em um hospital da região. Um ônibus com 38 passageiros ficou no meio do fogo cruzado e foi atingido por 14 disparos. Uma passageira foi ferida por estilhaços, mas passa bem. A polícia apreendeu fuzis e pistolas. A ponte, principal via de ligação entre a região metropolitana e a capital, ficou interditada no sentido Rio de Janeiro por pouco mais de 1 hora. O governo da Itália divulgou novos vídeos do desabamento da ponte Morandi, em Gênova, que fica no norte do país. As imagens mostram um homem que passa correndo. Veja só, poucos segundos depois, a estrutura toda vem abaixo. A poeira toma conta da região. Este vídeo registrou o desmoronamento por outro ângulo. O acidente deixou 43 mortos. As causas da tragédia, olha só, o outro ângulo agora da ponte desabando. As causas da tragédia ainda são investigadas. A China anunciou que vai usar petroleiros iranianos para aumentar a importação de petróleo daquele país. A medida do governo Xi Jinping é uma retaliação às tarifas impostas pelos Estados Unidos à nação asiática nas últimas semanas. Atualmente, a China é a maior compradora do petróleo iraniano. Os norte-americanos exigiram que os parceiros comerciais de Washington deixem de comprar a commodity a partir de novembro. França, Japão e Coreia do Sul já suspenderam suas operações. Em maio, o governo Trump anunciou a saída do pacto nuclear assinado com o Irã em 2015, aumentando ainda mais a tensão entre as nações. Hoje, o porta-voz do Ministério do Interior do Irã voltou a pedir que os europeus salvem o acordo nuclear.
E na capital turca, a embaixada dos Estados Unidos foi alvo de vários tiros no começo da manhã desta segunda-feira. 3 balas atingiram uma porta de ferro e uma janela do prédio. Ninguém ficou ferido. 2 suspeitos foram presos e a polícia investiga as motivações do crime. Esta semana, a embaixada está fechada por causa das comemorações do calendário islâmico. O porta-voz do presidente turco condenou o ataque. O Vaticano divulgou hoje uma carta escrita e assinada pelo Papa Francisco em que condena os casos de abusos sexuais em igrejas católicas praticados por sacerdotes em todo o mundo. Os detalhes na reportagem de Peterson Isidoro. O pontífice fez um apelo aos mais de 1 bilhão e 200 milhões de católicos para que todos ajudem a combater e acabar com o que ele classificou de cultura da morte. Foi uma decisão sem precedentes na história da Igreja Católica. Um documento assinado pelo próprio Francisco, reconhecendo que a Igreja foi negligente e abandonou vítimas de abusos sexuais e estupros cometidos por sacerdotes e bispos. É a primeira manifestação do Papa desde a divulgação de um relatório sobre abusos cometidos no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Cerca de 300 padres abusaram durante 7 décadas de mais de 1.000 crianças. Só agora, depois das graves denúncias reveladas, muitas das vítimas falaram sobre o assunto. As lembranças nunca vão embora. Elas têm um efeito sobre você para o resto de sua vida. Na carta endereçada ao povo de Deus, Francisco é duro nas críticas. Diz que, olhando para o passado, nunca será suficiente o que se faça para pedir perdão e procurar reparar o dano causado. Também fala em gerar uma cultura capaz de evitar novos abusos que não sejam acobertados. Ainda no comunicado, o Papa é taxativo. As feridas nunca desaparecem e obrigam-nos a condenar veementemente essas atrocidades, bem como unir esforços para erradicar essa cultura da morte. No trecho mais forte da carta, o líder máximo da Igreja Católica menciona que, com vergonha e arrependimento, não agimos a tempo para reconhecer a dimensão e a gravidade do dano que estava a ser causado em tantas vidas. Negligenciamos e abandonamos os pequenos. A manifestação de Francisco foi divulgada em um momento em que a Igreja Católica enfrenta denúncias de abusos em vários países, não apenas nos Estados Unidos. Recentemente, padres e bispos do Chile e da Austrália foram condenados em decisões inéditas. O porta-voz do Vaticano reconheceu que os abusos cometidos dentro das igrejas destruíram a vida de milhares de inocentes. A igreja tem que aprender algumas lições difíceis do passado. Tem que haver responsabilidade, não só pelos abusadores, mas também por aqueles que permitiram o abuso. Peterson Isidoro, de Lisboa, para o Rede TV News. Depois das cúpulas entre os líderes das Coreias do Norte e do Sul e Kim Jong-un com o presidente americano Donald Trump, os coreanos voltaram a ter as reuniões entre as famílias separadas pela guerra. E nesse encontro, o que não faltou foi emoção. Vamos acompanhar na reportagem do correspondente na Ásia, Marcelo Espíndola. Impossível conter a emoção depois de 73 anos, praticamente uma vida inteira separados pela Guerra das Coreias desde 1953. Momento de chorar, abraçar e recontar a história através dos antigos retratos aconteceu no Resort Diamond Mountain, na Coreia do Norte. Esta é a primeira e pode ser a última vez que estes familiares se reencontram. 89 famílias participam do 21º encontro, que se torna muito especial porque é uma retomada das reuniões que foram suspensas há 3 anos por causa dos testes nucleares da Coreia do Norte. Konseo, de 94 anos, já perdeu o filho, mas vai ter a oportunidade de conhecer a neta. Estou feliz. Não consigo ver meu filho, mas estou muito feliz por estar conhecendo minha neta. Aos 82 anos, Bae Sun-hee reencontrou as irmãs. Eu não sei se estou sonhando ou não. Eu temia que minhas irmãs estivessem mortas, mas elas estão vivas e bem. 20 mil pessoas já participaram das 20 primeiras reuniões desde o ano 2000.
Parece muito, mas não é não. Os familiares que foram separados estão muito idosos e dos 130 mil que se inscreveram desejosos por um reencontro, 75 mil já faleceram sem sequer se despedir do ente querido. Especialmente para nós, famílias separadas. Se conseguirmos trocar regularmente cartas e notícias com as famílias do norte, acho que não haverá nada melhor que isso. Mas, por enquanto, permanece a proibição. As famílias não podem se corresponder. Segundo especialistas, a Coreia do Norte não aceitou reuniões familiares mais frequentes porque faz disto uma moeda de troca com a Coreia do Sul. Por isso, durante estes 3 dias é preciso aproveitar as poucas 11 horas para matar a saudade de uma vida toda. Vale a longa viagem, superar a dificuldade de locomoção e encarar a subida da grande escada do hotel. Marcelo Espíndola, de Macau, para o Rede TV News. Uma turista britânica que caiu de um navio de cruzeiro com destino à Veneza, na Itália, foi resgatada após passar 10 horas nas águas do Mar Adriático, a cerca de 100 quilômetros da costa da Croácia. Kay Longstaff, de 46 anos, foi encontrada por uma embarcação da Guarda Costeira croata. A turista disse ter conseguido sobreviver devido à boa forma física e porque cantou durante toda a noite para aguentar o frio. E por aqui acabou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Será que pintou o campeão? Legal, amigos do Rede TV News, essa rodada do Campeonato Brasileiro literalmente deu o que falar. O São Paulo é o líder da competição, o Palmeiras não toma gol, o Flamengo tá com camisa esquisita e o Corinthians perdeu em casa. Desta vez para o Grêmio, culpa de quem? Não tem técnico, né? Ele quem é? Isso daí é uma porcaria. Brasileiro que se dane. Não, que se lasque. Ah, o gol dos gaúchos foi marcado pelo Everton, o popular Cebolinha. Ele é gaúcho, né, tchê? Ele é muito mole. Já ele é... Seu antipanja. Tá bom, é bonitinho, eu sei, mas não tem nada a ver com o assunto. Vamos voltar a falar de futebol, vai. Até porque o São Paulo tá de vento em popa, né, Juarez Soares? O pintou o campeão. Ah, pelo menos com a vitória de 2-0 sobre a Chapecoense, virou o campeão do primeiro turno e abriu 3 pontos pro Internacional. Agora vai, hein, ó. É o campeãozão, é São Paulo. São Paulino, sou São Paulino roxo. Desde que eu nasci, eu me entendi que eu torço pro São Paulo. Então não tem jeito. Não tem jeito, ele é campeão mesmo. Isso porque o Colorado ganhou do Paraná por 1-0 com este gol do Camilo de falta. Só um detalhe, o feito aconteceu aos 50 minutos de jogo. Não foi muito acréscimo, não? Os hábitos que é malandro. Ele, tá ligado? Tá vendo a maldade ali, vai deixando rolar, vai deixando esticar o chiclete, até ver onde vai, entendeu? O Palmeiras também se deu bem. Foi até Salvador e detonou o Vitória com 2 gols de Davidson, que virou o cara do Verdão, ou não? O Palmeiras nasceu pra aquilo mesmo, né? Fazendo gol, mas eu sou mais o Borra. Os alviverdes comemoraram a vitória com fogos de artifício. Foi a feijoada de ontem. Veja de novo. Que coisa, tá fogo aí atrás, hein, ó. E o Santos, não ganhava de ninguém. Aí a torcida resolveu jogar sal grosso no time e pimba. Ganhou de 3-0 do Sport para alegria dos homens e desespero das mulheres santistas. Pergunta pra uma mulher que tem um marido viciado em futebol se ela gosta de futebol. Acho que não, né? Não, é certeza que não. E o Flamengo, o que aconteceu, hein? Perdeu do Atlético Paranaense por 3-0, é brincadeira? Eu não sei de nada, porque eu não vi meu jogo, não posso falar nada pra você, né? Mas o que os torcedores mais detestaram foi a cor da nova camisa do Mengo, azul calcinha, pô. Parecia um time de Santo André. Ah, tem uma última coisa que tá dando o que falar. A música do William Vaquejada. Parada de sucesso é pouco pra ele, manda ver, cara. Vou procurar o que fazer, o que agora fazer, assistir Rede TV. E na pesquisa Ibope para o governo de São Paulo, também divulgada agora há pouco, os candidatos João Dória e Paulo Scaff estão tecnicamente empatados em primeiro lugar. Dória, do PSDB, tem 20% das intenções de voto, enquanto Scaff tem 18%. Ele é do MDB. Márcio França, o governador, que é do PSB, aparece com 5%. Luiz Marinho, do PT, tem 4%. Major Costa e Silva, da Democracia Cristã, tem 3%. Professora Lisete, do PSOL, 2%.
Marcelo Cândido, do PDT, professor Cláudio Fernando, do PMN, Rodrigo Tavares, do PRTB e Toninho Ferreira, do PSTU, têm 1% cada. Edson Dorta, do PCO, e Rogério Schecker, do Novo, têm 0%. Não pontuaram, é claro. Brancos e nulos somam 29%. 15% dos entrevistados não sabem ou não responderam. O Ibope divulgou também um levantamento sobre a intenção de votos para o governo do Rio de Janeiro. O candidato do Podemos, Romário, aparece em primeiro lugar com 14% das intenções de voto, mas está tecnicamente empatado com Eduardo Paes, o ex-prefeito, que é do DEM, e também Antony Garotinho, do PRP, ambos com 12% das intenções de voto. Já Tarcísio Mota, do PSOL, aparece em quarto lugar com 5%, seguido de Índio da Costa, do PSD, com 3%, e Pedro Fernandes, do PDT, também com 3%. Márcia Tiburi, do PT, tem 2%, André Monteiro, do PRTB, Deise Oliveira, do PSTU, Marcelo Trindade, do Partido Novo, e Wilson Witzel, do PSC, surgem todos com 1% das intenções de voto. Luiz Eugênio, do PCO, não atingiu nem 1%. O número de brancos e nulos é de 35% e 11% não sabem ou não responderam em quem vão votar. 2 pessoas morreram em uma sequência de acidentes graves em estradas de Minas Gerais. Na BR-262, um motorista filmava o trecho conhecido como Curva da Morte quando flagrou um grave acidente. Um caminhão, aparentemente em alta velocidade, tomba ao fazer a curva. Meu Deus do céu! Meu pai do céu! Ele atinge em cheio outro veículo. O motorista que causou o acidente morreu na hora. Na BR-040, um homem de 39 anos morreu após a carreta em que viajava de carona bater na traseira de um carro. O automóvel capotou e houve um princípio de incêndio. O mecânico foi atingido pela carga de ferragens e não resistiu. Os motoristas da carreta e do carro foram socorridos em estado grave. Poucas horas depois, mais um acidente na mesma rodovia. O motorista de um caminhão-tanque causou um engavetamento ao não conseguir frear no trecho do anel rodoviário de Belo Horizonte. Ele só parou depois de bater em outros 8 veículos. Apesar do susto, ninguém ficou ferido com gravidade. E chegou a hora de saber qual é a previsão do tempo para todo o país com Gabriela de França. Boa noite, Gabi. Olá, boa noite a todos. Olha, antes da gente conferir como fica o tempo amanhã, vamos falar de Brasília, porque um temporal no final de semana assustou os moradores por lá, viu? A chuva forte veio acompanhada aí de muita ventania, muitas árvores caíram pela cidade e teve até queda de granizo. Olha só o quintal dessa casa, o tamanho das pedras de gelo. Amanhã já não tem mais previsão de chuva por lá, que a gente tem uma massa de ar seco que vai ganhar força nos próximos dias em todo o Brasil, portanto o sol vai predominar aí na maior parte do país. Nessa área amarela, amanhã, nada de chuva, muito sol e até calor aqui no sudeste, centro-oeste, áreas aqui do norte e também no nordeste do Brasil. E aí, gente, volta a ter alerta para baixa umidade do ar, principalmente no interior aqui do país. A gente vai ter o tempo muito seco também na capital paulista e na capital Belo Horizonte. As pancadas de chuva ficam concentradas no norte aqui, no Amazonas, em Roraima, no Amapá e em algumas áreas do Pará. No litoral da Bahia, o tempo segue bastante encoberto e com chuva frequente aqui, olha, em toda essa área mais escura do mapa. No sul do Brasil, a situação é inversa. Uma frente fria mantém um tempo bastante instável e com chuva nos 3 estados da região, aqui no Paraná e Santa Catarina e principalmente no Rio Grande do Sul, onde a chuva deve ser mais forte e também mais volumosa. Além da frente fria, a gente tem aí um ar polar que promete derrubar as temperaturas. Na capital gaúcha, a mínima para amanhã é de apenas 5 graus e não passa dos 16 graus, muito frio e chuva. Em Florianópolis, o clima é o mesmo por lá, viu? A gente tem chuva e friozinho também, mínima de 11 e não passa dos 16. E esse ar polar, esse ar frio, vai alcançar até mesmo áreas aí do sul do Mato Grosso do Sul. A gente vê aí Ponta Porã, com mínima de 9 graus e máxima de 19. Na capital do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, faz friozinho também à noite, de madrugada, aí nas primeiras horas do dia, mínima de 14 graus. Mesma coisa em Brasília, mas depois esquenta
esquenta, viu? A máxima chega aos 27 graus nas duas capitais. No Rio de Janeiro, calorão de 28 graus, muito sol e quente, né? Principalmente aqui nas áreas ao norte do Brasil, onde a temperatura passa dos 30 graus, a máxima chega aos 34 em Palmas. E para rever a previsão do tempo, ainda ficar bem informado, você já sabe, né? É só clicar redetv.com.br. Uma ótima noite para você, te espero amanhã. Tchau, tchau. Pode uma brincadeira de criança se tornar um disputado campeonato com regras e tudo mais? Bom, o correspondente Fábio Borges conta a história que ganhou vida nas telonas. Vamos ver. A comédia Te Peguei é estrelada por Jeremy Renner. Aqui, ele dá vida a um cara atlético, habilidoso e invicto na brincadeira do pega-pega. Os atores Jon Hamm, Ed Helms, Jake Johnson e Hannibal Buress interpretam os amigos que sempre tentaram, mas nunca conseguiram pegar o personagem de Jeremy Renner. E agora eu converso com o elenco da comédia Te Peguei. Qual foi a reação que vocês tiveram quando vocês leram o roteiro e descobriram que o filme foi inspirado numa história real? Eu primeiro li a reportagem que inspirou o roteiro. Achei essa história fascinante por causa das reviravoltas, da amizade e do comprometimento dos amigos para manter a brincadeira viva. Achei tudo isso muito empolgante. A brincadeira começou em 1982, no estado de Washington. O jogo acontece anualmente durante o mês de fevereiro. E para pegar o amigo, vale tudo, incluindo disfarces e surpresas em casamentos, funerais ou qualquer outra ocasião. Entre os participantes estão um engenheiro, um professor, um executivo e até mesmo um padre da Igreja Católica. Eu peço para o ator Ed Helms comentar sobre a ideia dos amigos de preservar a amizade por meio de um jogo infantil. Esses caras encontraram uma forma incrível, especial e muito engraçada de preservar a amizade entre eles. Isso é fantástico. Essa história me inspirou a procurar e me reconectar com velhos amigos. A comédia recria a intensidade do pega-pega entre os amigos, incluindo situações em que eles se machucaram. Só não estava previsto no roteiro um acidente real durante as filmagens. Eu caí de uma altura de mais ou menos 6 metros e quebrei os 2 braços. E mesmo com os 2 braços enfaixados, Jeremy Renner, que é acostumado a fazer filmes de ação como os da franquia Vingadores, retomou imediatamente as filmagens. A gente tenta fazer o melhor possível. Te Peguei chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News. O Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite. Boa noite.